Convite à reflexão número 113. Família. Olá, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e aprendizado. Meu nome é Fábio Assalim e hoje vamos mergulhar nas palavras sábias que nos foram deixadas por Chico Xavier no livro Pensamento e Vida, capítulo 12, explorando a profunda conexão entre a família consanguínea e a nossa jornada espiritual. Em seu legado de amor e compreensão, encontramos orientações valiosíssimas sobre como as nossas relações familiares moldam os nossos destinos espirituais. Eu separei aqui em alguns tópicos. Primeiro que eu queria explorar com vocês é a ideia de que a família é uma instituição divina, destinada a proporcionar aprendizado e crescimento espiritual. Nós não podemos nos esquecer, primeiro de tudo, que nós, seres humanos, somos aqui no planeta subdividido em grupos. Então nós temos os nossos grupos sociais, os nossos círculos de amigos, por exemplo. Nós temos os grupos profissionais, o nosso trabalho, ali onde nós temos os nossos colegas de trabalho, os nossos chefes, os nossos funcionários. E conforme a gente vai nos aproximando, a gente vai vendo que quanto mais próximo fica esse grupo, maior é o aprendizado que nós temos para tirar com eles. E a família é o auge disso, é o ponto máximo disso, São pessoas que a gente convive todos os dias, a gente acorda com essas pessoas, a gente almoça, a gente janta, a gente vai dormir, a gente viaja, enfim. É um círculo onde a convivência é a maior que existe, maior do que nos círculos sociais e também maior do que nos profissionais. Então, se o grupo é uma forma de nós nos desenvolvermos, nós temos que ter isso muito claro em mente, que a família é o auge disso, é o grupo mais próximo, são as pessoas que nós temos mais próximas. Segunda coisa que é importante a gente lembrar é que nós precisamos do outro para evoluir. Eu costumo dizer que ninguém evolui na montanha, A gente tem que descer da montanha para evoluir, porque é legal, é muito importante. Nós vamos falar aqui hoje ainda sobre autopercepção, sobre a vigia dos nossos pensamentos, mas é na relação que a gente coloca em prática tudo que a gente tem na nossa psique, na nossa mente e no nosso coração. A gente ficar isolado, meditando o dia inteiro numa montanha, não traz para a gente evolução, Traz o conhecimento, traz as ideias, mas é quando a gente desce da montanha, quando a gente vai para a prática mesmo, é que a gente coloca em xeque, coloca em prática tudo o que nós aprendemos. Então nós precisamos do outro para evoluir. E conforme eu acabei de falar, a família é o nosso próximo, mais próximo, Essas pessoas que estão em convívio com a gente. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar para a gente dar andamento é a crença na reencarnação. Eu acredito que se nós estamos aqui ouvindo esse áudio, nós todos já temos a ideia de que essa vida que nós estamos vivendo não é a primeira, provavelmente não será a última que nós vamos viver neste planeta. E segundo a lei de causa e efeito, ou a lei de karma, tudo que nós fomos, tudo que nós fizemos, tudo que nós praticamos, seja lá ainda nesta vida ou em outras vidas, a gente agora é colocado diante de pessoas, diante de situações que nos tragam esses desafios para nós evoluirmos. Então, seria um erro a gente imaginar que essas pessoas que estão com a gente no nosso círculo familiar são estranhos, ou que nossa relação começou agora nessa vida. Então esse é um ponto fundamental, é a gente também saber que essas pessoas, essas situações que a gente vive na família, são ótimas oportunidades para a gente resgatar débitos do passado e conseguir progredir espiritualmente. Outra coisa importante, que é muito bom a gente sempre ter em mente,
principalmente nós que estamos na condição de pais, eu digo nós porque eu sou pai, é a gente entender a importância da educação moral e espiritual na nossa família. Da mesma maneira que nós recebemos muito, hoje o que nós somos, muito nós herdamos dos nossos pais. Se você puxar pela memória, você traz com você hoje ainda muito do que seus pais ensinaram. Seja lá o que hoje você considera coisas boas, né, vamos dizer assim, como coisas que não são nem tão boas, mas nós temos, quando criança, muita inspiração nos nossos pais, né? Então, agora trazendo para o momento presente, se nós hoje estamos na condição de pais, nós não podemos esquecer da importância da educação que nós temos para dar para esses nossos filhos. E é bom a gente sempre lembrar, né, que a educação não é baseada somente em palavras, ou seja, de que adianta você ensinar para o teu filho a questão de falar a verdade e aí toca o telefone ou toca a campainha e você fala, se for para mim, fala que eu não estou. A criança ela aprende muito mais pelo exemplo do que propriamente pelas palavras. Então, o nosso exemplo, a nossa conduta de retidão moral, principalmente, mas espiritual também, é o que vai dar a base para essas crianças que hoje estão na condição de nossos filhos, para eles formarem a educação, a base deles também de pensamento e de conduta ao longo dessa jornada, ao longo dessa vida aqui, né? Uma outra coisa que é importante é a gente manter algo que a gente possa fazer junto com a família em termos de prece. Aqui na doutrina kardecista, no Espiritismo, nós recomendamos que se faça uma vez por semana o que nós chamamos de Evangelho no Lar. Então eu não sei se você já pratica isso, mas se não seria um hábito muito interessante de se fazer, de conseguir reunir todos os membros da família em um horário semanal fixo a determinar, né? Lógico que seja bom para todos, mas um horário em que vocês possam fazer uma prece, vocês possam fazer uma leitura do Evangelho, livros de mensagens, do próprio Chico tem vários livros de mensagem, e depois no final cada um expõe o que entendeu, o que aprendeu sobre aquela mensagem. E eu gosto de lançar com os meus filhos algum desafio. Então, por exemplo, bom, muito bem, aqui nós temos essa semana o anjo da escuta, né, como nós pegamos a semana passada, e o que a gente vai fazer essa semana para a gente escutar mais e falar menos. E eu acho legal porque eles participam, eles dão ideias, às vezes a gente acaba muitas vezes aprendendo até com eles, né? Infelizmente não vai ser em todos os lares que vai ter essa adesão, que todos vão conseguir participar. Talvez você esteja hoje vivendo num ambiente onde só você que frequenta a doutrina, só você que acredita, talvez tenha outros que são de outras religiões que não vão querer praticar, ou muitas vezes você mora sozinho. E eu quero deixar para vocês o meu exemplo. Eu venho de uma família católica e quando eu adentrei no Espiritismo eu fui sozinho, eu entrei sozinho na casa e comecei a fazer. E eu fazia o Evangelho sozinho. E eu lembro que no começo, algumas vezes, era até alvo de, eu não vou dizer de chacota, mas de menosprezo, sabe? As pessoas, mas vai ficar aí, vai fazer sozinho, não sei o quê. Eu sei que foi que passou o tempo que as pessoas começaram a ter curiosidade. O que é? O que você faz nesse horário? O que você reza? Como é que funciona? Sabe? Eu percebi que estava começando a gerar curiosidade nas pessoas. Minha mãe começou a fazer comigo. Depois a minha mãe faleceu. Eu casei, né? Nesse meio tempo eu casei. E lá em casa, que é a minha casa hoje, a gente faz semanalmente. Mas eu ia no mesmo horário que eu fazia quando de solteiro lá fazer.
E depois que a minha mãe faleceu, o meu pai começou a fazer comigo semanalmente. E ele ainda que me cobrava, que falava, não vai esquecer que hoje tem o Evangelho, a gente tem que fazer o Evangelho. Então, ele acabou virando o maior fã dessa prática. Eu acho que muito mais inspirado pelo que ele viu da minha mudança, né? Então, pratiquem o Evangelho no lar. Se der para participar todos, ótimo. Se não, participe quantos quiserem. Eu acho que a gente não deve impor nada, né? E quantos puderem participar. E no último dos últimos casos, fazer sozinho. Outra coisa que a gente não pode esquecer de forma alguma é que a nossa vida não acaba quando a gente desencarna, né? Então, seja lá o que a gente estiver plantando, né? Seja lá como é que estiverem sendo as nossas relações com esses entes, conforme a gente desencarna, isso não acaba. Então, qualquer tipo de desafeto que exista, qualquer tipo de mal entendido que exista, ele vai ser levado para o que a gente chama do além-túmulo, né? Então, isso eu acho que é fundamental a gente saber que não adianta a gente virar as costas quando existe um desafio, um conflito e esperar que a situação se resolva ou que um dos dois morra, porque isso a gente vai levar. E se não for resolvido agora, vai ter que voltar junto de novo numa outra encarnação. Deus é tão bom que Ele traz para a gente situações e pessoas para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir. E um dos princípios fundamentais da evolução é o amor. Como é que você pode evoluir se você ainda tem rancor, tem mágoa dentro do seu coração, principalmente com essas pessoas que estão dentro do nosso lar? Eu trouxe aqui alguns itens, são 8 na verdade, que eu queria comentar com vocês sobre a importância da família, né? Então, o primeiro deles, compreensão e perdão. A gente fala muito em perdão na doutrina, a gente procura não ter mágoas, né? Não ter nenhum tipo de situação ruim com as pessoas, de sentimentos ruins com as pessoas, e eu acho que o perdão, muitas vezes, ele é mal compreendido, né? Eu vejo pessoas, até eu já ouvi algumas vezes a pessoa dizer assim, ele não merece o meu perdão, como se nós fôssemos Deus, como se nós tivéssemos um martelo na mão para decidir quem merece e quem não merece. Mas o mais importante é que o ato de perdoar, ele é individual. Entenda o seguinte, você perdoar ou não alguém não está colocando essa pessoa numa situação nem melhor e nem pior. Muitas vezes a gente não perdoa, que é para a pessoa se sentir culpada, para ela ver o que ela fez com a gente, porque agora eu estou sofrendo, e para essa pessoa entrar num processo de culpa e de remorso. Mas o perdão não é isso. O perdão é individual. Essa pessoa, por mais que seja um ente querido, familiar hoje, ela também tem o seu processo de evolução. Então, o nosso, se você for colocar um espelho e olhar para você, o nosso processo envolve o perdão, independente do que vai vir a acontecer com essa pessoa, porque se ela fez algum ato, praticou algum ato que infringiu qualquer uma das leis divinas, ela também vai ter o processo kármico dela. Cabe a nós ajudarmos, sim, ainda mais na condição de familiares. Mas o perdão é uma das condições primárias para a nossa evolução espiritual. E geralmente, muitas vezes, essas pessoas que são colocadas no nosso lar podem ter sido desafetos em outras vidas, e nós não nos acertamos, né? E agora estamos juntos para a gente trabalhar o perdão e o amor. O segundo é a autotransformação, né? É a gente imaginar que a mudança
começa dentro de si mesmo. Você imaginar que o outro vai mudar, que o outro vai atender às suas necessidades, que o outro vai fazer de um jeito diferente para tornar a sua vida mais confortável, é um erro. Nós temos que nos transformar, nós temos que conhecer os nossos padrões, as nossas sombras, onde é que estão as nossas características que não são tão boas, né, vamos dizer assim, e começar o nosso processo de transformação. Eu costumo dizer que quando a gente muda, tudo muda. O mundo que está à nossa volta muda. As pessoas que estão em contato com a gente mudam. Elas mudam por duas razões. Primeira, pelo nosso exemplo, como eu contei há pouco aqui, do Evangelho. E segundo, porque eu acredito realmente que tudo o que a gente vive hoje é uma forma que Deus está trazendo para a gente aprender algo. Ou seja, se a gente muda e a gente aprende uma lição, significa que talvez a gente não precise mais passar por isso. Ou seja, a pessoa que hoje está sendo aquele famoso calcanhar de Aquiles, simplesmente está trazendo para a gente algo que a gente deva aprender, algo que a gente deva mudar. Então, a partir do momento que você mude, Deus fala assim, não precisa mais passar, o Fábio não precisa mais passar por essa situação. Então, essa pessoa, ela muda o comportamento dela, tá bom? Terceiro, diálogo e comunicação. O diálogo é crucial, né? Qualquer tipo de relação humana, você expor o seu ponto de vista, você ouvir o ponto de vista do outro e tentar chegar numa solução intermediária que atenda ambas as partes, é crucial, né? A gente só precisa tomar cuidado com algumas coisas. Primeira delas, eu acho que é a gente ouvir mais do que falar, né? Eu costumo brincar que nós só temos uma boca e nós temos 2 ouvidos, então a gente precisa aprender a ouvir. E quando eu digo ouvir, não é escutar, é ouvir realmente, prestar atenção no que a pessoa fala, porque eu às vezes estou vendo 2 pessoas conversando e uma fala, minha situação é assim, mas a minha é assim, você não tem noção da minha, é pior que a sua. Ou seja, a pessoa não está nem ouvindo, né? Ela está escutando e já está pensando o que ela vai falar quando a pessoa der um break na falha, né? Então a primeira coisa é a gente aprender a ouvir com empatia, saber que ali existe um outro ser humano que também tem necessidades, que também tem desejos, que também tem as suas dificuldades e ele está ali num momento que ele está expressando a opinião dele. E aí a gente ouve. E quando for a nossa vez de falar, procurar ser o mais claro, o mais transparente possível com aquilo que a gente considera a nossa verdade hoje e de uma forma também que não fira. Porque eu costumo dizer que a gente pode falar para uma pessoa algo, seja lá o que for, e isso pode ser dado como um presente, né? Como um diamante. A pessoa pega aquilo como um diamante para ela. Mas você pode oferecer isso embrulhadinho numa caixa com uma fita, ou você pode tacar na pessoa. É o mesmo presente? É o mesmo presente, mas a forma da entrega é diferente. Então, se a gente puder falar com clareza, com educação, olha, isso que você falou me incomoda, eu não gosto dessa situação, eu acho que a gente podia tentar juntos conseguir uma situação, uma solução que atenda a todos nós, fica muito mais interessante e mais produtivo o diálogo. O quarto que eu trouxe aqui é o estudo e reflexão, né? A gente falou do Evangelho, segundo do Evangelho no Lar, mas qualquer tipo de estudo que se faça, ou em grupo, ou sozinho, para a gente ter uma melhor compreensão de como que funcionam as leis, como que funcionam os ensinamentos que Jesus trouxe, que hoje a gente tem tantos livros, mas a compreensão disso. Ou seja, eu costumo dizer que cego carregando cego, cai os 2 no buraco, né?
Então, se você está falando uma coisa que é infundada, uma coisa que muitas vezes é da sua cabeça, ou que você ouviu, ou que você viu num filme, e a pessoa também está do outro lado falando a mesma coisa, sem também nenhum tipo de embasamento, a conversa pode ser levada até de repente para uma situação de acordo, mas pode ser um acordo equivocado segundo as leis que nós estudamos e segundo o que nós acreditamos sobre a doutrina e sobre o que nós acreditamos sobre a evolução espiritual. Então, o estudo faz-se necessário para que a gente comece a mudar a nossa forma de interpretação. Ora, se Chico falou, ora, se Jesus falou, então é assim, eu concordo com isso, eu não concordo, deixa eu procurar mais, não ficou legal esse ensinamento, deixa eu ver, eu não entendi, deixa eu procurar ajuda para eu entender melhor como é que funciona isso, porque aí a gente vai adquirindo o conhecimento, né? O conhecimento, eu digo, teórico, mas para a gente ir para a prática, faz-se necessário que a gente tenha esse embasamento teórico. Quinto, o trabalho beneficente, né? O amor é, se não a única, a forma que mais nos aproxima de Deus. E quando a gente consegue fazer um trabalho voluntário, se a gente conseguir todos na família fazer num mesmo dia, num mesmo horário, uma prática beneficente, seria a glória. Mas como eu falei, se você não tem ninguém que queira fazer junto com você, pratique, exerça, porque você vai acabar convencendo as pessoas, né, transformando as pessoas pelo seu exemplo. Sexto, vigilância e autocontrole. Era o que eu comentei agora há pouco aí, que a gente ainda ia falar nesse áudio. Jesus disse mais de uma vez em seus evangelhos, vigiai e orai. Ou seja, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, a gente tem que segurar muitas vezes atitudes, comportamentos que sejam agressivos, que sejam compulsivos, que depois possa causar algum tipo de constrangimento, né? Eu gosto sempre de contar uma história de um menino que costumava gritar, xingar e ofender as pessoas e depois ele pedia perdão e o seu pai começou a perceber esse traço nele e ele falou para o menino assim, toma esses 10 pregos aqui e vai lá naquela porteira, lá naquela madeira lá e bate esses 10 pregos lá, por favor. O menino foi, obedeceu o pai dele, bateu os pregos lá na madeira e depois ele voltou, o pai dele falou, agora você vai lá com as costas do martelo, você tira todos os pregos e traz aqui para mim, por favor. E o menino assim fez e daí o pai falou, agora você vai lá e olha a madeira como é que está. E o menino foi lá e falou, pai, elas estão com os furos, né? Os furos que ficaram do prego. E esse foi o ensinamento que o pai passou para ele. Então, muitas vezes a gente bate o prego na madeira, né? E a gente depois tira, mas o furo está lá, entendeu? A gente pode pedir desculpa, a gente pode se arrepender, mas o furo, o estrago já está feito. Então, a vigilância, né? A vigia, que Jesus se referia, era isso, era a gente começar a vigiar os nossos pensamentos, o que passa na nossa cabeça quando a gente está sozinho, quando a gente está tomando banho, né? Eu costumo dizer quando a gente está entre 4 paredes, que a gente não precisa mostrar nada para ninguém, que a gente não precisa vestir uma máscara social de repente e ter um comportamento que a gente não está com vontade de ter, mas é aquele momento que a gente está sozinho, como é que a gente pensa, como é que a gente age. Porque se a gente perceber qualquer tipo de traço que não seja condizente com a prática cristã, com a prática espírita, são coisas que a gente precisa transformar na gente, tá certo? Sétimo é a aceitação das diferenças. É a gente entender que cada um de nós, seres humanos, somos estrelinhas, mas somos estrelinhas em diferentes graus de evolução. O que para mim é fácil, para outro pode ser um desafio enorme e vice-versa. É a gente não imaginar que a gente está
que a gente é o ó do Borogodó, né? Que a gente está num grau evolutivo maior, então as pessoas têm que acompanhar a gente. Às vezes a ansiedade para mim é muito fácil de lidar, mas a tristeza não é. Às vezes o autocontrole é para você e não é para o outro. Eu acho que faz-se de profunda importância, é crucial, eu diria, é a gente entender essas diferenças. E se algo é fácil para mim, se eu já passei por isso, se eu já lidei com isso, se eu sei de carteirinha como resolver, a gente ajuda o outro que está passando por essa dificuldade. E a recíproca é verdadeira. Aquilo que a gente reconhece como um traço não tão positivo na gente, cabe a gente ter essa humildade de ver pessoas que já passaram por isso, já enfrentaram, já conseguiram sair, né, lidar com esse desafio e aprender com essas pessoas, tá certo? Ter a humildade de aprender. Oitavo e último é o tópico que a gente já comentou, né, da prática do Evangelho no lar, mas a nossa oração, né? Eu costumo dizer que a oração é quando a gente fala com Deus e o silêncio, né, a meditação ou simplesmente o silêncio é quando Deus fala com a gente. Deus, a gente sabe, a gente já aprendeu que não é uma pessoa, não é um ser vivo, né, é uma energia, né? É uma energia de bondade, de amor. Então a gente conversar, a gente expor as nossas dificuldades, os sentimentos que a gente está passando, todos os desafios, os nossos medos, a gente passa e depois no silêncio a gente vai ouvir. A gente ouve sussurros, a gente vai encontrar muitas vezes num livro que a gente vai abrir a esmo, vai estar a resposta. Numa conversa, muitas vezes, você pode estar numa conversa com outra pessoa e essa pessoa te traz, de repente, uma solução para o teu problema. Então, a prece, a oração, é uma forma de a gente nos reconectar com essa essência, com o nosso Criador. Meus amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que esses ensinamentos de Chico Xavier possam ajudar nas nossas reflexões, na nossa transformação, sabendo que a verdadeira magia, né, ela não acontece somente nas palavras, mas nas escolhas que nós fazemos a cada instante. Que a luz da consciência nos guie os nossos passos e que cada passo seja uma contribuição para a nossa evolução espiritual. Muito obrigado.